eu não quero ser aqui uma pregadora, nem muito menos, né? Porque eu acredito que há lugar para tudo, né? Eu acho que não é o meu rolo ser uma pregadora, nem muito menos. Mas eu gostaria de levar uma esperança aqui na plataforma virtual para aqueles que ainda não conseguem entender algumas coisas que estão aí escritas. Vou baixar aqui o volume da música. E é muito importante nós estar entendendo, porque há muitas coisas profetizadas há anos atrás, mais de 2000 anos, que estão se cumprindo hoje. E eu fico assim, uau, é possível que eu sou parte dessa geração que pode ser testigo ocular do que está escrito há tanto tempo atrás. Que bênção, né? Por um lado é triste muita coisa que está acontecendo, que vai acontecer. Porém, também há um lado lindo de ver, uau, Deus é real. É verdadeiramente incrível. Bom, quando eu tinha uns 14 anos, Bruno, e quem estiver ouvindo aí, eu me imaginava, eu recém com os 14 anos eu tinha feito um compromisso, né? Não sei que nome dá, mas era isso. Eu falei assim, bom, se Deus é meu pai, porque o meu pai terrenal, eu vivi com ele muito pouco tempo, eu sempre quis passar mais tempo com ele. Não foi assim, porque eu morava no Brasil, meu pai não estava aqui no Brasil quando eu era pequena. Aí quando ele foi me buscar, né, depois de 1 ano minha mãe ter morto, a gente ficou pouco tempo, talvez 2 anos e meio, máximo 3. Aí ele morreu também, eu tinha uns 11, 12 anos. Porém, quando eu tinha uns 14, eu pensava assim, eu estava vivendo muitas mudanças internas, porquanto, que acontece? Era adolescência, né? Pré-adolescência, adolescência, então estava vivendo muitas mudanças. E nesse momento, Deus falou comigo. Era víspera do Natal, era dezembro. Deve ter sido um 23 de dezembro, ou talvez 20, por aí. E Deus fala comigo enquanto eu caminhava até a casa e me diz assim: eu sou teu pai. Se lembra aquele tempo quando você fugiu de casa? Né? Eu fugi uma vez aí, Bruna, não sei se já contaram para você a história. Quando eu era criança, né? Minha mãe já tinha morto, morava com a tia Lázara. Aconteceu um incidente, né? Um gatinho, né? Pequenininho, o tio Gerson tirou, mas eu acho que não foi maldade, só ele estava vendo minha reação, talvez. O assunto é que eu era criança de 7 anos e eu fiquei abalada. Aí era meia-noite e eu fugi, você não sabe onde. Eu fugi para casa do teu pai. Sério, eu fugi para casa do teu pai, no Jefinho. Porque eu pensava assim, puxa vida, eles são um matrimônio tão lindo. Eu, talvez com poucas pessoas tenha falado isso, mas eu já faz uns dias atrás, pouco tempo atrás, eu falei pro Jefinho. Eu falei, Jefinho, dentro da família, poucos, né, tem durado. Lógico que matrimônio é complicado, tem altos e baixos, mas é uma bênção, é um logro muito alto e uma bênção de Deus também. E eu sendo nova, Bruno, de 7 anos, o que acontece? Que eu pensava assim, eu gostaria de uma família como ele, sabe? Bem constituído, formados assim. Eu sempre quis que minha mãe tivesse, né, alguém do lado dela, que ela formasse. Era muito louco, era muito criança, mas eu tinha esse desejo lá no fundo do meu coração. Aí eu achava eles bem certinhos, bem, sabe, sei lá. Assim como também apesar de o Jefinho ser firme, né? Mas com um coração bondoso também. Essas coisas eu enxergava. E a Teresa, tua mãe, ela era muito cercana com a minha mãe, pelo menos o que eu via, né? Tanto que uma vez eu vi elas conversarem, assim, pouco antes de Natal, umas conversas que eu fiquei assim, né? Uau! Tava falando assim, tava falando do teu irmão maior, né? De que ele era muito agradecido, que ele orava e pedia para Deus algumas coisinhas de presente que Deus tinha dado para ele, né? E essas coisas estavam conversando.
Bom, o assunto é que eu fugi para casa do teu pai, mas nesse entanto, Bruno, eu passei por perigos que ninguém sabe, só aqueles que eu tenho contado. Era meia-noite, aí eu fugi, eu fui caminhando até a casa dos teus pais, quando sempre todos nós íamos em carro. Aí eu lembrava do caminho por memória fotográfica, né? Tanto que há 3 formas de aprender. Todo mundo que quer aprender um novo idioma ou alguma coisa nova é bom saber qual é o seu método. Que é por ouvir, vendo e é outro didático, fazendo. Então o mais forte meu é vendo. Por isso eu acho que eu aprendi o caminho até a casa do teu pai por memória fotográfica. E aí eu cheguei na casa do teu pai caminhando, só que quase na metade, um pouco antes, haviam 2 pessoas de uns 30 pouco anos, bêbados. Eu tava num lugar que era assim, não era nem mato, era só terra. Era impossível eles não me verem. E eles estavam, sabe, um mais bêbado que o outro, um tratando de suster o outro e tal. Eu tava passando perigo, eu sentia uma criança de 7 anos, meia-noite, num lugar assim que era... Não havia ninguém, né? E aliás, estava meio abandonado aí. E eu olhei pro céu, Bruno, eu falei, se tu existes, me protege. Eu olhei pro céu, se tu existe, porque eu já tinha ido para a igreja um par de vezes aqui no Brasil. Tinha ido na Assembleia de Deus, né? Que me levaram. Porém, também estava indo uma igreja perto da casa da tia Lázara, nesse momento, que não era boa, né? Por isso, nem tudo que diz que é cristão mesmo. Há que ter muito olho, porque o inimigo entra dentro das igrejas também. Porém, os verdadeiros cristianos se conhecem pelo fruto. Aí eu soube que essa igreja não era cristã mesmo, não vinha de Deus, porque aconteceu uma coisa muito forte e impactante o dia que eu tive no fórum, né? Aquele dia que eu fiquei lá para ser adoptada por alguma família. O pastor dessa igreja, que era perto da casa da tia Lázara, veio para mim falando umas coisas muito estranhas, né? Muito que eu não quero nem falar aqui. Mas o que eu percebo que ele era um homem que estava aproveitando das crianças mesmo, né? Um pedófilo. Isso aqui que era. E eu de 7 anos olhava assim e falei, gente, mas ele não é um pastor? Sabe? Que bom que eu saí daí, né? Que bom, Deus sabe todas as coisas. Então, Deus planejou, Deus permitiu eu sair da casa da tia Lázara, do tio Gerson, nesse tempo, né? Que eu fui entregue no fórum. E logo eu fui levada para casa da Sueli. E daí meu pai veio me buscar. Então, eu nem culpo nada, nem ninguém, porque eu vejo a mão de Deus atrás de tudo isso acontecendo. Eu estava num lugar perigoso nesse momento. Eu estava frequentando uma igreja que era só uma máscara de bondade, mas não havia bondade, havia toda uma coisa atrás bem estranha. E no dia que eu estava no fórum, foi me revelado isso. Mas eu estava tão triste naquele momento, Bruno, que eu fui lá, né? Eu estava assistindo aquela igreja que estava perto da casa onde a tia e o tio moravam. Mas antes disso, eu ia em outra igreja, eu assisti na Assembleia de Deus, que foi muito bom para mim. Só que estava muito longe, né, da onde a tia Lázara e o tio Gerson moravam, então eu fui a uma que estava mais perto, né, quando eu era criança. Então, quando eu fugi, eu tinha um entendimento que há um Deus, só que eu não tinha uma experiência com Deus ainda. Aí eu, vendo que estava em perigo, eu falei assim, se tu és real, me livra. Se tu existes, né? E Bruno, eu passei que nem invisível nesse lugar, por quanto não era possível. Porque eu falo outra vez, não era nem mato, era terra. Terra. Havia uma coisa de luz só. E logo, saindo desse lugar, eu achei um bar. Eu falei, não, eu tenho que entrar, porque pelo menos hay uma pessoa aí e eu posso me refugiar nesse lugar. Aí eu entrei nesse barzinho, que estava em toda uma esquina. E olha só, a pessoa que atendia naquele bar era conhecida ou amiga da minha mãe.
Ele falou, mas você não é a Julinha? E eu assim, né, mas como assim ela me conhece? Eu pensei assim, eu sou, você não é a filha da Terezinha? Mas o que você tá fazendo aqui a essa hora da noite? Ah, não é nada grave, eu já tô saindo, eu esperei, sabe, uns minutos, 2 minutos, que essas pessoas foram embora, né, mas elas não me viram quando eu tava passando por todo esse lugar totalmente vazio. Isso eu acredito nos milagres, esse foi um. E eu pedi uma coisa específica para Deus e Deus me mostrou que Ele é real. Aí eu entrei naquele lugar, né, naquele bar depois. Essa pessoa me conhecia, mas não podia fazer muito, né? E eu também queria sair logo daí porque eu tinha um plano, vou na casa do Jefinho. Aí eu segui meu caminho e eu cheguei na casa do teu pai. Eu dormi lá essa noite, eu falei que eu tinha chegado triste, por tal e tal. Aí o dia seguinte o tio Gerson, a tia Lara, todo mundo me procurando, foram na casa do tio Toninho, tudo. E quando me acharam, eu pensei que iam ficar muito bravos. Só que não, eles estavam felizes de ter me achado. E isso foi super impactante, né? Porque depois da morte da minha mãe, Bruno, a família tava de cabeça para baixo, assim, ficou muito abalados, todo mundo ficou abalado. E havia muita agitação. E eu não me sentia amada nesse momento, precisamente porque a família estava tão abalada que talvez não estava conseguindo ver que nós, né, precisávamos de uma cobertura de certa maneira que não estava sendo, talvez. Eu não quero julgar, mas é o que eu sentia, é isso que eu estou te dizendo. Então, quando chegaram a me buscar, em lugar de estar bravos, eles estavam felizes de ter me achado. E eu falei, uau, eles me amam. Essa foi minha reação, né? Eu falei, eles se importam. E foi lindo, né? Eu me senti amada nesse momento, porque era pra ficar bravo mesmo. Eu, né, ficaria brava. Onde você tava, tal. Mas não, o tio Gerson ficou feliz de ter me achado. E lembrar isso também me traz alegria. Porém, por que eu conto tudo isso? Porque são experiências inesquecíveis. A gente tem que ter nossas experiências com aquele que fez o céu e a terra. Aí quando eu fui lá, né, pro Chile, eu esperava ter uma comunhão bem próxima com meu pai, mas era difícil porque o meu pai tinha uma família já formada, né? Ele casou, tinha uma menininha. Mas isso não é problema. O problema é que eu era muito bem recebida e muito amada pela família do meu pai. Desde anos, né? Porque minha mãe tinha contato com a família do Chile, com meu avô nos Estados Unidos. E eu acho que a mulher do meu pai tinha conflitos, talvez, né? Não, talvez, era assim. E isso dificultou um pouco a relação dentro de casa, né? Porque quando há esses sentimentos de ciúmes, complica as relações. Então, eu não era uma menina perfeita, lógico não, mas dificultou tudo isso também a cercania, né? Porque meu pai tinha que deixar a sua família tranquila, em paz, que todo mundo esteja em paz. Então, isso por fato de eu ser tão bem recebida por parte da família dele e talvez a sua menininha menor, minha meia-irmã não, e a sua esposa também não, era complicado. Aí, eu também tinha essa tristeza, né? Eu não consegui ter essa relação que eu tanto desejei, o que eu esperava, que eu pensei que podia passar com meu pai. Minha mãe sempre falou tão bem do meu pai. E meu pai era uma pessoa inteligente, era uma pessoa que eu fico feliz e orgulhosa de ter conhecido. Que bom que eu conheci, mas eu não pude ter uma relação tão íntima, né? E aí Deus fala comigo aos 14 anos, fala assim, onde estava o teu pai quando tu pediste auxílio? Os pais da terra são limitados. Podem ter os melhores desejos, mas são limitados. O Pai do céu, nosso Pai, não, Ele está em todo lugar.
Para ele, não tem impossível. E ele falou comigo nos 14 anos assim: eu sou teu pai. Eu tenho estado contigo desde criança. Quando você pediu auxílio, quando fugiu, eu estive aí. Você me pediu, você falou, se tu existes, então, né? Eu estava aí com você. Fui eu que fiz. Você está buscando uma relação, né, com teu pai que já morreu, e lógico, eu não, uma vez morto meu pai, eu não falo com mortos, porque morto tá. Se me aparece aqui algum morto, não é morto não, é um demônio que está fazendo a aparência daquele que morreu, enganando eu. Então, eu não jamais falei com mortos, nem nada disso. Porém, eu tinha uma grande tristeza no meu coração, porque eu dizia assim, se meu pai estivesse vivo, agora que eu tenho 14 anos, talvez nossa relação poderia ser muito melhor. Talvez eu poderia contar para ele todas essas coisas que eu estou vivendo, essas mudanças e tudo. E eu não falava todas essas coisas, né, para minha avó, nem para minha tia, porque mesmo que eu sou sociável, muitas vezes eu guardo as minhas emoções, o que eu estou sentindo, e falo com poucas pessoas. Porém, uma pessoa introvertida, mesmo que sociável. Mas eu senti essa vontade de falar com meu pai, e ele não estava. E eu chorava pelas noites às vezes, né? Chorava. Dizia, se ele estivesse aqui, talvez eu poderia até reconstruir uma história linda com ele, porque nós não tivemos uma relação muito profunda. E foi nesse momento, né, e que eu estava, aliás, muito próxima de Deus aos 14 anos, estava me aproximando mais. Eu via toda noite pregações na rádio, havia uma rádio cristã. Então, toda noite eu deitava, colocava o Walkman nesse tempo, né, no ouvido, e ouvia pregações de noite antes de dormir. Porém, era um momento que eu estava bem ligada. E eu tinha uma sede, uma fome espiritual, que eu dou graças a Deus por haver tido aquela fome. Que eu ia sempre na igreja, sabe? Eu precisava... Minha família no Chile era bem o momento que estava deixando de ir por alguns problemas internos que estavam acontecendo. Eles me impulsaram, só que depois deixaram de ir, literalmente. E era um momento que eu estava indo mais. Porém, eu dou graças a Deus que já faz uns anos atrás, minha família no Chile se voltou novamente. Eles estão congregando, eles estão, não todos, né? Sempre tem alguns que ainda Deus está trabalhando aí, mas muitos dos que tinham deixado de assistir, de estar aí, voltaram. Então, eu dou graças a Deus por isso. E eu, nos 14 anos, estava ali, Bruno, com aquela fome. E eu ia sozinha. E eu falo isso porque muitos pensam, não, é que tua família te levou. Não, eu ia sozinha. Eu caminhava meia hora para chegar e voltava meia hora, sabe? Mas eu amo caminhar, então para mim era um desfrute. O que tinha tristeza é que eu ia sozinha. Eu queria ir com a minha família e não acontecia isso. Eu ia sozinha. Mas até isso foi bom, sabe? Até isso foi bom, ir sozinha. Porque fortaleceu ainda mais minha fé e perseverança. É assim que eu dou graças a Deus por isso hoje em dia. E graças a Deus também que minha família tem retornado, né, a ter essa comunhão com o Pai do Céu. Porém, não quer dizer que eu nunca me afastei. Nos 14 anos foi o meu compromisso com Deus. Eu deixei tudo, falei, não, tu és meu Pai, quando Deus falou para mim. Só que eu também tive um momento que eu fiquei longe. E foi o momento mais triste da minha vida, porque eu queria voltar e não conseguia. Eu queria voltar e não era fácil. Mas Deus teve misericórdia. E Ele me voltou a Ele. Só que hoje em dia eu não quero voltar atrás. Por nada do mundo. Não tem festa, não tem nada. Porque mesmo que eu não cresci em minha avó não me deixava sair nas festas, né? Porém, eu não fui uma menina que ia de festa, nem nada disso. Mas, quando eu fiquei longe de minha relação com meu Pai do Céu, né? Foi porque eu tomei a decisão de estudar na faculdade longe da cidade onde eu vivia, eu morava. Porém, eu podia estudar perto, morar aí onde mais eu quis ir longe, né? No segundo ano da faculdade, eu troquei de cidade, eu fui lá, eu fiz tudo errado, Deus falava não faz, eu fiz,
Eu sofri, você não se imagina quanto. Eu tive até depressão naquele momento, porque muitas coisas aconteceram. E foi naquele momento, né, onde eu caí mais profundo e Deus me trouxe de volta. E aí sim, eu fui a festas, porque meus amigos, que não eram ruins, eles eram tudo... Eu estava numa cidade boêmia, né, Valparaíso. É uma cidade universitária e boêmia. Então, é o normal todo mundo para festa. E eu pensava, bom, são meus amigos. E eu, por estar com meus amigos, eu também ia. Não era o que eu gostava de... Mas estando lá, eu soube o que era, né? E não é aquela coisa, ai, que chato, que não é. É até legal. Só que chegou um momento que eu falei, puxa vida, nada disso me preenche. É muito estranho, eles não me entenderiam, mas eu dentro da igreja... Porém, não é a igreja que salva ninguém, mas dentro daquele lugar onde todos estavam louvando a Deus... O meu coração, às vezes, se conectava com o único que produz um verdadeiro deleite. Eu acho que eles não entenderiam, mas aqui eu não tô tendo paz, nem tô tendo aquele, não tá preenchendo eu por dentro. E foi quando eu falei, não, eu tenho que sair dessa história, isso daqui não é o meu, né? Então, eu posso falar com baseamento de vivência também. Eu não fui muitas vezes, mas fui um par de vezes já a festas, quando eu era de 20, 21 anos. Porém, eu experimentei que isso daí era legal, eram muitas luzes, sabe? Mas, você vê, isso daí não preenche ninguém. Então, foi um momento que eu tive longe, Deus me trouxe de volta. Mas o dia que eu tive um encontro com Deus, assim, um compromisso, foi aos 14 anos. E aos 14 anos, Deus falou comigo, Bruno, e todos que estão aí e falam português, possam ter a sua própria experiência também, porque cada um deve ter a sua própria e única experiência. Foi aí, quando Deus falou para mim, no caminhar, quando eu estava indo em direção para casa, você está triste porque teu pai não tá, porque você não tem com quem falar essas coisas, mas olha só, eu tenho sido teu pai todo esse tempo. Quando você fugiu, pediu ajuda, eu estava aí. E quando você queria estar com seu pai e era muito nova, quando você caminhava e dizia, eu vou chegar lá no Chile, aquele avião, todo avião que passava no céu para mim ia pro Chile. E meu pai estava aí, era assim. Mas não, Deus falou para mim, eu estava sempre com você aí. Eu sou o teu pai. Uau! Isso daí trouxe uma coisa que eu não sei te explicar no meu coração. E eu falei, tu és o meu pai. Porém, eu quero estar nos teus assuntos, em tudo. E foi aí aos 14 anos que eu falei, assim como Jesus falou quando eu tinha uns 12 anos, né? Falou, nos assuntos ou nos negócios, em espanhol diz negócios, né? Mas em português acho que nos assuntos do meu pai me convém estar. Quando Maria e José foram a pegar ele lá no templo, né? Porque, o que você está fazendo? A gente foi embora, você deixou nós muito preocupados. E Jesus falou para ele, não sabeis que nos assuntos do meu pai me convém estar? E lembrava dessa passagem e pensava assim, isso, nos assuntos do meu pai me convém estar, porque ele é o meu pai. E foi aí aos 14 anos que já nasceu no meu coração o desejo de estar nos assuntos do meu pai full time. Full time. Nos negócios do meu pai. E hoje você vê, né, Bruno? Eu tô nos negócios do meu pai. Só que passaram muitos anos, desde os 14 até os anos de hoje, para entender que era assim, que era dessa forma. Mas eu louvo a Deus porque é no melhor, sabe? Quando a gente faz e quando a gente está na vontade daquele que nos criou, mesmo a gente estando em tempestade, a gente pode achar a paz. Porque a paz não está lá fora. A paz que Deus dá, o mundo não pode dar, porque tem que começar aqui. É aqui. O mundo pode tambalear. O mundo tambaleia. Mas a paz de Deus começa aqui dentro. Porém, ninguém para tirar.